A página 148, o último parágrafo, Latourelle diz que, com isso, chegamos ao cerne das preocupações de Tertuliano. Para ele, o importante não é saber se existe uma revelação, mas saber onde encontrá-la e como atingi-la. Daí a atenção dada à ideia de tradição. Para Tertuliano, como para Irineu, tradição é a doutrina revelada, considerada, porém em sua passagem através das gerações. Lembram que no vídeo anterior eu falava do esquema tradicional? Pois é aquilo lá. Para Tertuliano, a tradição é muito importante, porque os filósofos não trabalham com tradição. Os hereges não têm compromisso algum com tradição. Para a doutrina cristã, a tradição é fonte da verdade revelada. Dirá Tertuliano que Cristo transmite a prescrição dos hereges, capítulo 37, primeiro parágrafo. Transmite. Os apóstolos transmitem a doutrina de Cristo. Cristo transmite, os apóstolos transmitem o que receberam dele, a prescrição dos hereges, capítulo 22, segundo parágrafo, capítulo 32, primeiro parágrafo. As igrejas transmitem, prescrição dos hereges, capítulo 28, parágrafo 4, capítulo 37, parágrafo 2. Então vejam, tanto Cristo, como os apóstolos, como as igrejas, movem a tradição, nutrem a tradição, garantem a transmissão da verdade. Percebe-se, porém, a diferença entre os termos. O Cristo transmite como fonte de verdade, os apóstolos como mediadores da verdade, as igrejas como depositárias da verdade. Cristo fonte, os apóstolos mediação, a igreja, as igrejas depósito. Fonte, mediação, depósito. Cristo, apóstolos, igrejas. Os apóstolos receberam a doutrina transmitida pelo Cristo, prescrição dos hereges, capítulo 21, parágrafo 4, com o privilégio exclusivo de as transmitir às igrejas por eles fundadas, enquanto mestres e doutores. Às igrejas compete apenas o direito de integralmente transmitir a doutrina apostólica, através dos séculos, como uma herança, um bem de família, que passa intacto de pai para filho, a prescrição dos hereges, capítulo 36, parágrafos 4 e 5. As igrejas apostólicas são o receptáculo da tradição. Só elas receberam a herança e para conhecer a verdade basta interrogá-las. Contra Marcião, primeiro livro, parágrafo 21, capítulo 21. Para Tertuliano, a doutrina revelada e transmitida identifica-se praticamente com as Escrituras. Após a ascensão, os apóstolos tinham a missão de ensinar às igrejas, seja de viva voz, seja por escrito. Prescrição dos hereges, capítulo 21, parágrafo 3º. São duas formas de ensino, não dois ensinamentos diversos. Tertuliano não deixa de salientar o acordo fundamental da doutrina e da escritura. Elas estão de acordo. Então, não há dicotomia, não há divisão, não há divórcio. Pelo contrário, há concordância. A concordância entre a tradição e a Sagrada Escritura. A prescrição dos hereges, capítulo 38, parágrafo 3º. Não se pode, pois, fazer a oposição entre escritura e doutrina, portanto, entre escritura e tradição. Idêntico é seu conteúdo. Contudo, não basta apenas a posse material da escritura. É preciso ter recebido dos apóstolos a sua autêntica significação. É como hoje se diz, me basta a escritura, como Lutero tinha dito, né? Sola scriptura. Não.
Não, para Tertuliano não. Para Tertuliano é necessário o intérprete. E o intérprete das Escrituras é a tradição dos apóstolos e a tradição dos sucessores legítimos deles, e, portanto, também aquilo que nós recebemos de defesa e de proposição por parte dos padres da Igreja. Então, o que os protestantes fizeram? Na reforma luterana, na reforma dos sequazes de Lutero, perderam um vínculo necessário, vital para a manutenção da verdade, de forma que, a partir de Lutero, a Escritura ficou ao sabor do freguês, de modo que qualquer um, no livre exame e na livre interpretação, diz o que quer com a Bíblia, diz até o que ela não contém, ou subordina a si a sua fantasia, e aí vemos tantas absurdidades, não é? Tantos absurdos cometidos por quem tomou na mão algo que não era seu, que não lhe foi dado arbitrariamente assim, para o livre arbítrio, a livre interpretação. Eis aí então a cisão, o cisma completo entre os protestantes e os católicos, os protestantes e a Sagrada Escritura, porque o problema não foi tanto com a Igreja Católica. Foi e é efetivamente, exatamente, contra o próprio conteúdo da Sagrada Escritura, que nunca foi assim, que não era para ser assim. Então, desviando-se da sagrada tradição apostólica e pós-apostólica, quem fez isso com a Sagrada Escritura perdeu-se no caminho, tomou um outro caminho, não é nem cristão, no sentido de que traiu a Cristo. Traiu a Cristo. Deve voltar, então, a passar pelos caminhos da interpretação da verdade revelada, que teve continuidade histórica ao longo dos séculos. Isso é muito delicado, muito grave, muito sério, mas é verdade. A verdade é essa. Dói dizê-lo, ouvi-lo, mas é verdade. Por isso que é um escândalo. Escandaloso. E nós precisamos de ecumenismo exatamente para encontrar a verdade, não para fazer ajustes doutrinais. O ecumenismo é para buscar a verdade juntos, na humildade e na objetividade, não para se alfinetar ou para ajustar, fazer uma negociata para ver onde é que a gente pode negociar, se ajustar. Não. Isso não é ecumenismo, isso é falso ecumenismo, isso tem nada a ver com ecumenismo, isso, não tem nada a ver com a verdade. O verdadeiro ecumenismo é a busca da verdade de Cristo Jesus, no respeito pelo irmão, claro, está claro. Então, não se pode, pois, fazer a oposição entre Escritura e doutrina. Idêntico é o seu conteúdo. Contudo, não basta apenas a posse material da Escritura. É preciso ter recebido dos apóstolos a sua autêntica significação. As Escrituras têm apenas um sentido, o que lhes foi dado pelos apóstolos e ensinado às igrejas apostólicas. É preciso ler a Escritura na igreja. Não fora dela. Na igreja. In medio ecclesia. No meio da igreja, dentro da igreja. Fora da igreja, a Escritura vai servir para tudo que quem a tem na mão queira utilizar. E aí desvia-se. Mesmo admitindo que o homem, a partir da criação e pelo testemunho espontâneo da alma, naturalmente cristã, possa chegar a Deus por uma via demonstrativa, Tertuliano espera da revelação o conhecimento autêntico de Deus. Sendo jurista, mostra-se ele menos atento à dimensão histórica e ao progresso da revelação que à sua posse. A revelação sendo verdade, o essencial é possuí-la. Por isso, a ideia de tradição ou de transmissão da verdade tem precedência sobre a ideia de manifestação da verdade. O que garante a posse da verdade
é a continuidade existente entre o Cristo e os apóstolos, entre eles, estes, e as igrejas por eles fundadas. O Cristo é a fonte da verdade. Os apóstolos são as testemunhas privilegiadas do Cristo, os únicos mediadores, por ele instruídos, mandatários seus, assistidos pelo Espírito para chegarem à posse de toda a verdade. As igrejas por eles fundadas e assistidas pelo Espírito são as únicas depositárias da verdade apostólica, que conservam intacta como uma herança. As únicas, as outras não são. Lhes falta este vínculo da apostolicidade. A apostolicidade de uma doutrina que se concretiza na sucessão ininterrupta dos bispos desde os apóstolos é o critério da verdade. Portanto, se não tem a ciência, a permissão, a autorização do Santo Padre, um padre não pode ser ordenado bispo validamente. É uma dissensão, é um cisma, é um desvio da sucessão apostólica legítima, portanto, não é válido. Não é válido. E tudo o que derivar deste padre que foi ordenado bispo é cismático, é herético, é fora da verdade. É fora da verdade. Mais que Irineu, insiste Tertuliano no caráter concreto da sucessão apostólica, sobre a assistência do Espírito na transmissão da doutrina apostólica e sobre o caráter normativo da doutrina revelada. Ou seja, o Espírito Santo não pode trair a Cristo, não pode trair os apóstolos, não pode aprovar o que esteja fora de Cristo e dos apóstolos e das igrejas. O Espírito do Senhor, o Espírito de Pentecostes, não pode fazer isso e não fará. E, portanto, quem estiver fora da tradição está fora do Espírito Santo. Instrumentaliza o Espírito. Está fora do Espírito Santo. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Porque ele não pode trair o seu Senhor. Não pode trair a Cristo Jesus, né? A nosso Senhor. A doutrina da verdade está consignada nas Escrituras, conforme são lidas e entendidas pelas igrejas apostólicas. A doutrina da verdade está consignada nas Escrituras, conforme são lidas e entendidas pelas igrejas apostólicas. Então não basta dizer, eu tenho a Escritura. Sim, mas você tem a tradição? Não. Então você não é católico, não é apostólico, não é verdadeiro. Você é o que você queira ser. A Bíblia na sua mão vai dizer o que você quer que ela diga. E Cristo vai ser o que você dirá dele. Não é verdade. Não é o Cristo verdadeiro, é o Cristo falso, é o anticristo. Este Cristo é o Cristo morto. Portanto, é a morte de Deus. Começa ali a morte de Deus, de Nietzsche e de todos os que propuseram a morte de Deus. Que Deus? Aí vem Joseph Mohan, um jesuíta que morreu agora com 105 anos, né? E publicou até os 103 anos. Ele escreveu a morte de Deus, né? Deus que veio ao homem da morte, a partir da morte de Deus. Que Deus morreu? Esse Deus que morreu é o Deus falso. É o Deus falso, que não é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E se morreu este Deus falso, morreu este anticristo também. Este Cristo falso que foi espalhado fora da Sagrada Escritura, consignada na interpretação apostólica da Palavra de Deus. Gente, vamos ficar por aqui. É isso aqui, muito bonito, não muito interessante. Isso é muito decisivo para a revelação. Tertuliano é decisivo. Ele e os latinos, vem agora São Cipriano de Cartago e depois Santo Agostinho. Então estamos nos aproximando do epicentro da nossa fé católica, que é Roma. E aqui já estamos dentro da ambiência latina, portanto romana também. Vamos ficar por aqui, daqui a pouquinho vamos ver Cipriano e já entrar para Santo Agostinho. Até logo.